Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero aproveitar que você está de pé. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, nós vamos ler nessa noite. É onde está a reflexão da palavra do Senhor para a nossa vida nesta noite. Amém? Obrigada, querido. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele. Eu gosto de pregar, ministrar com teclado, viu? Mas mais baixinho um pouquinho. Ah, tá. Bem baixinho, tá? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Vocês podem se assentar. O pastor Marcos já orou, não é? Por mim. Eu quero também falar da minha alegria e do prazer de estar aqui. Primeiro, de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. Depois, estar com os nossos filhos, pastor Marcos e a Bia, louvando ao Senhor. Está aqui revendo a nossa amiga Cida Américo, né? Está aqui junto com vocês, obreiros e pastores, pastor Américo. Está com os demais pastores e obreiros aqui congregando. É um prazer muito grande. Essa igreja aqui também, passamos por aqui um tempo, né? Um pouquinho de tempo, apenas 9 meses aqui pastoreamos a igreja em Itaquera. O tempo de uma vida. Acho que foi um momento em que Deus estava nos preparando para algo, não é? A mais. Foi um momento da gestação. E o momento da dor do parto foi muito grande. Mas vale a pena, sempre vale a pena trabalhar para o Senhor, não é? É um prazer muito grande estar aqui, juntamente com essa família tão querida. Pastor Luiz também é alguém muito do nosso coração. Ele e toda a sua família é alguém que amamos, que admiramos, não é? Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. A palavra que Deus tem colocado no meu coração, um tema que eu daria a palavra nesta noite, é a fé que deixou Jesus maravilhado ou admirado. Em alguns textos, em algumas traduções, né, tem uma outra que diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nós sabemos que eu gosto muito de pregar sobre fé. Gosto de falar sobre fé, porque fé é a prática da nossa vida, não é?
é aquilo que nós procuramos viver, é o nosso dia a dia. Nós vivemos pela fé. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, define para a gente o que é fé. Fé é o firme fundamento. Fé é fundamento das coisas que se esperam e a prova. É alguma coisa aqui? Ah, tem que pegar, sim. Ah, tá. Ele fazendo assim para mim, eu sem entender. Né? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Então, esse versículo define para a gente o que é ter fé. Mas a fé é algo também tão precioso, mas tão precioso, que ela é alguma coisa que é nos dada por Deus. A fé, ela nos é dada por Deus, de tão preciosa que ela é. Porém, cabe a nós guardar essa fé. Cabe a nós alimentar essa fé. Nós percebemos nos evangelhos que por onde Jesus passava, ou aonde Jesus estava, o poder da sua palavra ia movendo os corações, gerando nesse coração a fé, gerando a esperança. A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É porque um dia nós ouvimos esta palavra, e esta palavra gerou no nosso coração a fé, gerou no nosso coração a esperança, a fé em um Deus que está vivo, a fé em um Deus que foi capaz de dar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida. É por causa dessa fé que eu e você estamos aqui, que a gente sai da nossa casa, vem para o templo, se assenta nesses bancos e fica ouvindo Deus falar. Essa fé nos faz acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa fé nos faz acreditar que Deus está presente nesse lugar através do Espírito Santo. Essa fé nos faz crer que Deus está aqui. Aleluia! E quando a gente lê os evangelhos, a gente sempre encontra o Senhor Jesus, todas as vezes que Ele ia operar um milagre, todas as vezes que Ele ia curar alguém, Ele sempre perguntava: você tem fé? Você crê? Ele sempre dizia: tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita. Jesus sempre dizia: olha, seja feito conforme a tua fé. Aleluia! Então nós sempre encontramos nos evangelhos uma sequência de curas e de milagres, mas tudo era através da fé. O texto que nós lemos, os versículos que nós lemos, conta sobre a história de um centurião romano, que naquele dia aproximou-se de Jesus. E sempre que eu leio esse texto, esta palavra aproximou-se, ela pula em meus olhos. Esse centurião, este homem que não era um religioso, que não era um judeu, que não adorava nem cultuava a Deus, ele era um gentio, ele fazia parte do exército romano. Ele aproximou-se de Jesus. E é muito lindo essa parte, a palavra aproximou-se, as letras pulam em meus olhos, porque eu entendo que foi justamente nesse momento de aproximação de Jesus
que as coisas começaram a mudar na vida deste homem, que este homem pôde ter uma experiência tremenda com Deus, foi a partir do momento em que ele aproximou-se de Jesus. E nós sabemos que todo aquele que se aproxima de Jesus com um coração quebrantado, todo aquele que se aproxima de Jesus cheio de fé, não sai da presença dele do mesmo jeito. E aquele homem aproximou-se de Jesus. E ao se aproximar de Jesus, algo muito especial começa a acontecer. Eu sei que você se lembra do dia em que você aproximou-se de Jesus. Eu me lembro do dia em que eu me aproximei de Jesus. E essa aproximação restaurou a minha vida, transformou a minha vida. Essa transformação fez algo tremendo, mudou algo tremendo dentro de mim. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente se achega até Jesus, a palavra do Senhor fala conosco, o Senhor falando conosco e dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Então, quando a gente se aproxima de Jesus, algo novo acontece na vida de todo aquele que se aproxima de Jesus. Quando a gente se aproxima de Jesus, a transformação acontece, a cura acontece. Quando a gente se aproxima de Jesus, diante de Jesus a gente encontra resposta para todos os questionamentos da nossa vida. E este homem, ele aproximou-se de Jesus. E a gente percebe uma coisa muito especial, eu percebo nesse texto que a intenção pela qual nós nos aproximamos de Jesus é a intenção pela qual eu e você nos aproximamos de Jesus. É muito importante para ele e para quem se aproxima. Em Hebreus, ainda no capítulo 11, diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dele acreditem que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Todos aqueles que se aproximam dele. Então tem que se aproximar acreditando, tem que se aproximar crendo, tem que se aproximar na intenção no reconhecimento de que estamos nos aproximando do Todo-Poderoso, do Messias, do grande, aleluia, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, daquele que pode fazer um milagre acontecer, daquele que abre as portas, daquele que abre o mar, daquele que a sua palavra tem todo o poder. E me parece que este homem, embora não sendo, podemos assim dizer, um crente, ele entende isso e ele se aproxima de Jesus com esta intenção de que ele está se aproximando de alguém muito especial. Muito especial. Diz o texto que Jesus estava chegando na cidade de Cafarnaum e um homem aproximou-se dele. E eu fico refletindo dentro desse texto e me perguntando: que fé foi essa a ponto de deixar Jesus maravilhado? Que fé é essa a ponto de deixar Jesus admirado? E daí eu te faço, baseada nesse texto, uma pergunta nessa noite: como é que está a tua fé?
Porque a fé desse homem causa impacto na vida de Jesus. A fé desse homem causa impacto nos céus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, como é que está a tua fé? A gente sabe que algumas coisas levam as pessoas a se aproximarem de Jesus. Levavam, naquela época, as pessoas a se aproximarem de Jesus. Uma delas era a curiosidade. Algumas pessoas iam até Jesus por curiosidade. Para ver, vou lá para ver o que é que vai acontecer. Vou lá para ver agora o que é que ele vai fazer. Algumas pessoas, por exemplo, naquele dia que a mulher com fluxo de sangue aproxima-se dele. E os discípulos dizem, Jesus pergunta quem foi que me tocou e começa a procurar aquela mulher. E os discípulos dizem, mestre, tanta gente aqui, tantas pessoas te tocando, e tu pergunta quem é que me tocou? Então muitas pessoas iam perto de Jesus por curiosidade, e alguns tocavam em Jesus para ver o que acontecia. Mas o toque daquela mulher foi diferente. Foi um toque com desejo de tocar, com fé, com desejo de ser curada. Então algumas pessoas se aproximavam de Jesus por curiosidade. Outras se aproximavam de Jesus pela necessidade. Mas muitas pessoas aproximavam-se de Jesus com fé. Com certeza este homem havia escutado falar a respeito de Jesus e do que ele fazia. Quem era esse homem? A Bíblia diz apenas que ele era um centurião. Centurião é um oficial do exército romano. Um soldado que, dentro da hierarquia do exército romano, ele cuidava de 100 homens. Ele liderava esses 100 homens. Então ele era um líder. Ele era dentro do exército uma autoridade. Então, como eu já falei para vocês, ele não era um judeu, ele não era um religioso, ele não servia, ele não cultuava a Deus, ele não seguia a lei, porém ele aproximou-se de Jesus. Ele aproximou-se de Jesus. E a gente percebe que a fé deste homem agradou a Jesus. A sua atitude, as suas palavras, a maneira como ele se chegou diante de Jesus, chamaram a atenção de Jesus. A fé daquele homem chamou a atenção de uma forma tal que Jesus disse, nunca em Israel eu vi uma fé dessa forma, dessa maneira. Mas eu te pergunto nessa noite, qual é a fé que maravilha Jesus? E por que é que Jesus admirou-se tanto assim? Primeira coisa que me chama muito a atenção é o fato desse homem ter se colocado como um intercessor. Ter se colocado como um intercessor. E eu entendo que eu e você, que a igreja do Senhor, nós como igrejas, nós fomos chamados para interceder. Nós fomos chamados para nos colocar no meio, entre a pessoa e Deus, entre a situação e Deus. E ali a gente interceder com o nosso coração cheio de fé. E me chama muito a atenção isso. Qual é a fé que maravilha Jesus? É a fé que vem acompanhada de amor. Porque você pode notar bem uma coisa, que este homem, ele se aproxima de Jesus. Cadê o X?
está aqui. Esse homem se aproxima de Jesus. Ele vai até Jesus. Ele não vai em busca de uma coisa pessoal. Ele não vai em busca de uma cura para ele ou para alguém da sua família. Ele não vai em busca de prosperidade. Não, esse homem se aproxima de Jesus em busca de cura para um criado, para um escravo. Alguém que ele podia descartar, alguém que estava doente, que estava mal, que estava paralítico, e ele podia dispensar, ele podia devolver de volta para a família, ele podia demitir, descartar, fazer qualquer coisa. Mas este homem vai até Jesus interceder. Então a gente percebe que a fé desse homem está banhada de amor. Aleluia! E quando a igreja ora por alguém, quando você busca a Deus com teu coração cheio de fé por alguém, e esta fé é banhada de amor, e você começa a clamar, eu quero dizer para você que Deus dos altos céus se inclina para um coração quebrantado, para um coração cheio de fé. Quando nós buscamos a Deus, muitas vezes orando por alguém que a gente nem conhece, mas alguém que, um parente, alguém da família pede oração, e a gente começa a clamar, e a gente começa a interceder. Os céus se abrem, Deus ouve, quando a gente coloca a fé em ação, banhada em amor. E a fé que maravilhou Jesus foi a fé banhada em amor. Aleluia! O centurião não foi lá buscar algo para si. Ele não foi lá pedir algo pessoal. Ele não foi lá pedir ajuda para ele. Ele foi lá buscar a cura para um criado, um insignificante, na cultura da época talvez. Vocês estão entendendo? Ele busca a Jesus. Ele se aproxima de Jesus com o coração cheio de fé e amor. A fé que deixa Jesus maravilhado, admirado, também é a fé que vai acompanhada com a humildade. Aquele homem, segundo a gente entende, ele era um homem de posses, ele era um homem de posição. E outra coisa que vale a pena frisar, Roma estava dominando na época, o Império Romano estava dominando Israel naquela época, e aquele homem podia chegar se mandando em Jesus e dizendo para Jesus: eu estou te ordenando que você vá lá na minha casa e impõe as mãos sobre o meu criado. Mas este homem chega diante de Jesus com toda a humildade e dizendo para Jesus: eu não sou digno. Olha, Jesus diz para ele: eu irei com você, eu irei na tua casa, eu vou curar o teu servo. E este homem diz para Jesus: eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Olha a humildade que este homem, olha a lição que este homem dá ali aos discípulos, às pessoas que estavam ali ao redor de Jesus. Olha a lição que ele dá. Porque eu acho muito interessante hoje em dia, pessoas que encurralam a Deus, colocam Deus na parede e decreta e diz: oh Deus, ou tu faz, ou eu vou dar um jeito.
As pessoas chegam para Deus sem nenhuma reverência, chamando de você, sem nenhum respeito, encurralando a Deus, jogando Deus no canto da parede, como se Ele fosse, como se a pessoa fosse o Senhor, e Ele fosse o nosso escravo, o nosso servo. Não é interessante isso? Olha a lição que esse homem nos dá. Olha como ele chega diante de Jesus. Olha a humildade, olha o amor, olha o respeito desse homem, olha o reconhecimento dele. Ele reconhece que não está diante de um judeuzinho qualquer, que não está diante de um homem qualquer. Ele ali reconhece que ele está diante do Messias. Ele ali reconhece que ele está diante de alguém que tem todo o poder. Então a fé, ela precisa estar acompanhada, ela precisa estar banhada de amor, de humildade, de respeito, de reconhecimento, de reverência. Precisamos chegar diante do Senhor assim. Esse homem chega implorando, ele não chega mandando, ele não chega decretando, ele não chega ordenando, ele chega implorando. Olha que coisa tremenda. Ele chega com uma confiança inabalável. E a resposta desse homem é incrível. Olha a resposta: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dizes somente uma palavra. Somente uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Tremendo isso, irmãos. Isso é tremendo. A resposta desse homem a Jesus, isso maravilhou Jesus. Isso admirou Jesus. Não sou digno de receber-te. Eu fico imaginando o que deve ter acontecido ali com as pessoas que estavam ao redor de Jesus. Quem sabe ali, por causa da fama de Jesus, ele era famoso naquela época. Como homem, né, que ele era, como ser humano. Quem sabe ali, tantas pessoas da alta, que acompanhavam Jesus, para alguns ali, para eles o sonho deles era levar Jesus na casa deles. E agora, Jesus disse para aquele homem, eu irei, e ele diz, não precisa. Talvez as pessoas ali ficou, poxa vida, esse cara é doido. Como assim? Não precisa. Quem sabe ali tinha pessoas tentando levar Jesus na sua casa já há algum tempo. E agora Jesus disse para aquele homem, eu irei. Não precisa ir, Senhor, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Né? Mas quantas vezes a nossa fé, ela é materialista? Quantas? Quantos de nós precisamos ver para crer? Precisamos às vezes de um movimento pentecostal, não é? Como o crente pentecostal gosta de movimento, e a gente precisa ver para crer. Se eu tivesse aqui pregando e eu preparasse hoje uma encenação aqui, e eu começasse a gritar aqui que tem anjo nesse lugar, que tem anjo nesse lugar, eu tivesse combinado com a irmã para sair daquela porta vestida de anjo, que tinha um anjo aqui que ia sair curando as pessoas, a igreja começa a pegar fogo, as pessoas começam a glorificar, porque às vezes a gente tem que ver alguma coisa para acreditar. Mas aquele homem que nem era crente, ele diz assim, não preciso, Senhor, ir.
Diga apenas uma palavra. Diferente de Marta e de Maria, que conviviam com Jesus, e agora o seu irmão estava morto. E Marta e Maria, quando Jesus chega, entre aspas, atrasado, que já fazia dias, elas dizem: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quer dizer, elas duas que tinham tanta intimidade com Jesus, mas elas limitam o poder de Deus. E a gente percebe a diferença entre uma atitude e a outra. Para Marta e Maria, Jesus disse: se vocês crerem, se vocês acreditarem, vocês vão ver a glória de Deus. Mas aquele homem admirou Jesus, aquele homem impactou Jesus. E Jesus diz: eu nunca vi uma fé desse jeito. Que coisa tremenda, não é? Vocês percebem, a gente pode perceber a diferença. A diferença. Quantos de nós queremos demonstrar que Jesus está conosco, às vezes baseado em alguma coisa sem nenhum fundamento, apenas em movimento. Apenas em movimento. E o centurião teve a oportunidade e sentiu-se indigno. E ele diz: não precisa ir na minha casa. Diferente, completamente diferente da atitude das duas. Dize somente uma palavra, e o meu criado ele sarará. Um impacto tremendo, porque esse homem, embora não sendo judeu, ele reconhecia a santidade, ele reconhece ali a santidade, a grandeza, a onipotência, a majestade, a autoridade que estava sobre Jesus. Ele reconhece. E quantas vezes a gente é tão falho? Jesus está presente aqui. Jesus está presente aqui. E a gente parece que faz que não está vendo. A gente parece que faz que não está sentindo, porque parece que a gente precisa ver alguma coisa, ter algum movimento, para que a fé acenda no coração da gente. E a fé, ela vem só pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É só ouvir a palavra de Deus. Eu não preciso aqui dizer para você que tem anjo na porta e que tem anjo aqui atrás. Não. Eu não preciso dizer coisas que te causam arrepios ou emoções. Eu só preciso te dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa noite está neste lugar, vindo aos nossos corações, somente para isso, para gerar fé no teu coração. A palavra de Deus está cheia de ensinamentos e de versículos. E a intenção do Espírito Santo é apenas uma, segundo o meu ver. É nos fortalecer na fé. Quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente vai ler os versículos anteriores, a gente vê que ele está dizendo: eu posso passar por necessidade, eu posso passar por privações, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui não está dizendo: eu posso ter o carro do ano, eu posso ter. Ele não está falando de material. Ele está falando de firmeza de fé. Firmeza de fé que eu e você precisamos ter.
Essa fé que vai nos levar para os céus. Esta fé em Deus que nos impede de pecar. Esta fé em Deus que nos levanta, que nos anima. Aleluia! Essa fé em Deus que nos ajuda a continuar caminhando apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. É essa fé que nos faz estar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. É a fé em Cristo Jesus. A fé de que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A fé de que vamos morar com Ele no céu. É essa fé que maravilha Jesus. É esta fé que deixou Jesus maravilhado. É como se aquele homem soubesse, quando ele disse para Jesus: dizes apenas uma palavra. É como se aquele homem tivesse a certeza que uma palavra de Jesus mudaria qualquer situação. E eu e você precisamos ter certeza. Você sabe por que eu prego? Você sabe por que eu estou aqui pregando esta palavra? Porque eu tenho certeza que é apenas uma palavra dele. Uma palavra dele muda toda e qualquer situação. Uma palavra dele muda as circunstâncias adversas. Uma palavra dele faz o inimigo cair por terra. Uma palavra dele transforma todas as trevas em luz. Uma palavra dele é apenas uma palavra dele. E eu e você precisamos acreditar nesta palavra. Continuar crendo nesta palavra. Continuar pregando esta palavra. E me parece que este homem, embora sem ser o crente, ele acreditava nisso. Ele sabia que a palavra podia mudar situações. Ele acreditava que a palavra de Deus era poderosa para reverter o quadro. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui nessa noite, eu quero te dizer nessa noite: continue tendo fé. Uma palavra dele reverte todo um quadro. Uma palavra dele muda a história. Continue acreditando, porque a qualquer momento o teu milagre vai acontecer. Continue tendo fé. Aquele homem, ele demonstra que ele cria não apenas no homem que estava diante dele, não apenas no homem, diferente de Marta e de Maria, que dizem: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Este demonstra que ele não cria apenas no homem que estava diante dele, mas na essência do poder que estava dentro daquele homem. Esse centurião, ele cria nesta maneira. E crer em Jesus, para ele significava crer na sua palavra. Estão entendendo? Crer em Jesus. Marta e Maria criam em Jesus. Mas o centurião, ele mostra diferente. Que crer em Jesus significava acreditar na sua palavra. Ele até contextualiza, né? Dando exemplo do que ele fazia como líder para demonstrar ali o poder de Jesus, quando ele diz: diga somente uma palavra, manda somente uma palavra. Então, esta é a fé que maravilha a Jesus. Um homem que na Bíblia, que a Bíblia não fala o seu nome, fala apenas o cargo que ele tinha, a posição que ele tinha, mas o seu exemplo de fé
impactou a Jesus. E talvez o maior exemplo desse homem, eu acredito, eu acho, sabe qual foi? O maior exemplo desse homem foi não aparecer para que Jesus apareça. Porque embora ele sendo grande, ele não se engrandeceu, mas diante de Jesus ele engrandece a Jesus. Não sou digno de que entres na minha casa. Ele desce do pedestal e ele coloca Jesus lá em cima, aonde no lugar em que ele deve estar. Então a fé que maravilha Jesus é a fé que coloca Jesus no lugar que ele deve estar. Não é por causa de você. E nunca devemos deixar as pessoas entenderem que fulano foi curado. É interessante, algumas pessoas, alguns evangelistas, alguns pastores que pregam, avivalistas, e que traz aquilo como se fosse para eles. Esse homem nem era crente, tinha autoridade, podia até chegar mandando, mas ele chega se humilhando, e ele não aparece para que Jesus apareça. Essa é a verdadeira fé. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Ah, Senhor, eu quero te louvar pela fé. E quero te louvar, Senhor, porque foi o Senhor quem nos deu a fé para crer. Eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a guardar essa fé, esse presente tão especial, esse presente tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Nos ajude a guardar essa fé e alimentar essa fé de forma que a gente venha acreditar no Senhor, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, que a gente venha continuar acreditando no Senhor, que a gente venha continuar guardando essa esperança no nosso coração, a esperança na tua promessa, a esperança que a tua palavra ela vai se cumprir nas nossas vidas, porque o Senhor é fiel. Mas, Senhor, o que nós queremos mesmo é te agradar, Senhor. O que nós queremos mesmo, Senhor, é ter cada vez mais intimidade com o Senhor. É sermos mais maduros na fé. É sermos mais equilibrados na fé, Senhor. O que nós queremos, Senhor, mesmo é sermos olhados como alguém que tem fé. E que através da nossa vida o Teu Espírito Santo venha abençoar outras vidas e alimentar a fé na vida das pessoas que estão desanimadas, que estão desistindo, que estão querendo parar. Que o Senhor possa nos usar para fortalecer, para firmar na fé outras pessoas, Senhor. Deus, no nome de Jesus. Deus, alguém aqui nessa noite, assim como eu, está precisando de algo. Senhor, nos ensine a nos aproximarmos do Senhor. Espírito Santo, nos ensine a ter amor, a ter humildade, a ter respeito, a ter reconhecimento, a ter o temor, a chegar diante do Senhor com o temor, porque acreditamos que essa é a fé que deixa o Senhor maravilhado, essa é a fé que move os céus, que faz barulho nos lugares celestiais. E nós queremos essa fé, Senhor. Nós queremos essa fé. Senhor, que a tua igreja nessa noite possa ter sido abençoada através do poder da tua palavra, Senhor.
da tua palavra, porque nós pregamos dentro da nossa limitação, mas nós pregamos a tua palavra, Senhor. Que a minha irmã, que talvez entrou aqui abatida, o meu irmão que talvez entrou aqui abatido, que o exemplo desse homem, que a tua palavra tenha gerado a fé e que ele e ela saia daqui animado, crendo mais, com o desejo de te buscar mais, de se aproximar mais de ti, porque todos aqueles que se aproximam do Senhor, algo especial acontece, sobrenatural acontece. Eu quero te louvar por esse momento. Continue a abençoar esta igreja. Continue a abençoar o ministério dos nossos filhos neste lugar. Pastor Marcos, a pastora Bia, continua a abençoá-los neste lugar, Senhor, e a usá-los para a glória do teu nome. Coloca, Senhor, cada dia mais fé nos corações dos teus filhos para ministrar a tua palavra. Que eles continuem, através da fé, rompendo todos os obstáculos, que certamente continuarão se levantando, mas eu sei que assim como o Senhor foi até agora, o Senhor continuará sendo com eles. Abençoe o corpo de obreiros desse lugar, o ministério de louvor deste lugar, cada membro deste lugar, sejam abençoados no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Deus abençoe. Que a unção do Senhor desça sobre a tua vida no nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja nessa noite soprando a chama da fé nos vossos corações no nome de Jesus. Amém. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor.